no Link Podcast, quando você entrou, eu entrei, eu não entendi direito. Aí eu falei, ué, mas cadê o Felipe Campos? Não vou negar, comentei com ele. Falei, mas porque o Felipe já veio aqui, já vieram todos eles. A Cíntia e o Bruno Tálamo. A Cíntia, o Bruno. E aí aí tinha gente falando, cadê Felipe? Cadê? Mas tinha gente falando, meu, ela tá boa, hein? Nossa, ela tá até melhor. E sei lá o quê. E não tô, pelo amor de Deus, falando nossa opinião, porque o Fê também é incrível. Mas o que as pessoas estavam dizendo, estavam gostando, tava indo bem, né? Sim, eu sei, eu saí no auge. É muito legal quando a gente deixa algo no auge. Ou seja, quando tá virando referência, notícia, eu tava alimentando um Léo Dias, com o Radamés pedindo perdão pro Belo, com a entrevista com a Val Marchioli, era alimento para as... Peraí, rapidinho, o Radamés pediu perdão pro Belo? Prazer, Débora Albuquerque. Eu fiz isso. Como assim? Por causa da Viviane Araújo? Jornalista pronto, foi foda, não foi? Foda pra caramba, tá aqui. Eu nem sabia dessa. Radamés, eu te adoro. Você foi um baita de um convidado no meu programa. Eu que convidei. Ele entrou. Tava o auge da polêmica da Graciane e do Belo, das traições e parará. Tirou essa dele. Foi consegui tirar. Né? Foi um baita de um furo. E exclusivo, então não teve como jornalista não dar a Débora Albuquerque nos portais. Show. Então eles deram. Então é legal isso. Eu saí no auge no Link Podcast. Quando eu tava dando notícia quente, meu último convidado, Arthur Aguiar, deu notícia pra caramba, gente. Eu assisti. E assim, foi referência em tudo que é site, revista Caras, Quem Contigo, Furo, Gossip, não sei o quê. Saiu em tudo. Quanto a tempo entrevista. Eu fui contratada em abril. Tá? E fiquei até o feriado. 2 meses, quarta-feira. Então. O Léo Dias noticiou que eu saí na sexta. Na verdade, eu saí na quarta, no feriado. Mas no auge. Aí, dois dias não foram gravados. Foram gravados os programas, não foram ao vivo. Porque você as deixou pessoas gravado. folgaram, todo mundo folgou 2 dias. Folgou. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu saí na quarta-feira. Você que saiu. Você que saiu. Eu que saí. Nós entramos em consenso, eu e o jurídico. Tá? São coisas que eu posso falar. A gente entrou num consenso, não estava bom para os dois lados. Quando a Record vai te demitir, te mandar embora, como foi especulado e depois negado, enfim, como que a Record demite? A Record não tem mais interesse, ponto. Você foi demitido. Quando você entra em consenso, conversa, reunião, acordo para cá, acordo para lá, você entra num consenso de parar aquilo ali. Entendeu? Um consenso, eu e você. Aí a Record emite uma nota para os jornalistas poderem noticiar o factual, não a especulação. A especulação é mais legal escrever demitido, quando tem separação, traiu, essas palavras atraem. É porque vende mais. Vende mais manchete. Mas você colocar Débora e Link, entram num acordo e perde a graça. Acabou a matéria, não tem visualização. Então eu entendo. Léo Dias, eu te perdoo por mais essa. Léo Dias já me pediu perdão no Link Podcast uma vez, inclusive. Então eu perdoo mais essa do Léo Dias. Inclusive, ele foi maravilhoso, que ele passou o meu depoimento depois, eu explicando tal. Que a única coisa que eu fiquei chateada com o Léo Dias é que ele botou uma moça, que eu nem conheço, a moça Ju Nogueira. Nunca vi essa moça na minha vida. Falou como se eu tivesse feito alguma coisa pra moça. Espalhou-se na mídia, isso não é né? legal, né? Eu não fiz isso. E eu não quero que a moça pense isso, porque ela nem é do meu núcleo. Vocês que são jornalistas. E bem uma coisa que você estava falando aqui, sobre você falar com a notícia, com a pessoa da notícia. Ela tem informação real, o fato. Ela não é um pombinho, um passarinho verde, um informante, uma fonte. Ela é a notícia. É com ela que aconteceu a situação, que foi exatamente o que você falou aqui. A diferença de entrevistar a pessoa. A pessoa mesmo. E não a fonte passarinho verde, como os jornalistas colocam às vezes. Então... na Record a gente encerrou de bom grado, como amigos, saio de lá como parceira, podendo voltar a apresentar na Record TV. Posso chutar bem longe disso, entendeu? Entendi. Porque eu me saí bem. Eu encerro um ciclo poderosa, bem grande. Você foi sinistra, tirou onda porque lá. assim, na verdade, a internet hoje, Débora, é terra de ninguém. A gente sabe, né? E a primeira notícia que eu li a respeito sobre a sua saída foi: Débora Albuquerque é demitida da Record por puxar tapete de Ju Nogueira. Sim. Pobre da Ju Nogueira, eu nem conheço a menina, gente. Não e isso acabou se espalhando, que Débora puxou o tapete e por isso foi demitida. E assim, o pessoal já entendeu que isso não é verdade. Até porque o Léo Dias colocou o meu comunicado, né? Eu fiz um comunicado pro meu Instagram, já bateu quase 1 milhão. E fora que replicaram em todos os portais. Meu comunicado, eu deixo bem claro, não conheço a Ju. Pelo contrário, as pessoas falam bem dela, ou ela divide opiniões, como toda pessoa famosa.
Eu sei que a Ju é famosa porque ela divide opiniões. E eu vi isso, eu percebi isso. Tá? Então, eu não tenho nada contra e nem a favor. Eu não tenho nada com ela. Ela nem é do meu núcleo. Eu era da Record Entretenimento, Link Podcast. A Ju Nogueira, acho que é de outro núcleo. Que acho que é de reality, né? Que faz lá com o Lucas Cel. Exatamente. É outro departamento. A gente nem se cruza. A gente nunca se viu. O seu Record Entretenimento, né? Então é uma coisa tão sem sentido. E tudo por conta da matéria do Perline. Ô, Perline, conta pro povo quem é a veterana e quem é a puxadora de tapete. Porque existe essa matéria. Isso é um fato que o Perline botou na mesa, mas ele não contou a fofoca inteira. E agora eu peço, Perline, faço um apelo aqui no programa para você. Aqui no Pode Tudo. Eu já vi aqui. Conta quem é a veterana. A gente sabe que eu não sou veterana porque eu sou novata. Eu assinei, como bem os apresentadores estão falando para vocês todos, eu assinei em abril o meu contrato. Então eu não posso ser veterana de um programa que eu recém assinei. Então, começando por aí, Léo Dias, eu não sou veterano, tá? Que a puxadora de tapetes é uma que ele estava veterana supondo que é a apresentadora do Link. Então existe uma veterana. Não precisa, existe. E aí é lógico Legal. que existe. E só tem uma apresentadora lá. Pois é, mas aí é com o Perline. Foi o Perline que noticiou. Não foi você. E o Léo Dias requentou a notícia. O Léo Dias Requentou a requentou a notícia. Assim, e não foi nem notícia. Eu acho que o Léo Dias, tá? O Léo Dias, ele gosta da manchete. Mas ele é muito bacana no sentido de colocar o pronunciamento depois. Então, ele tem essa responsabilidade para com a gente. Ele solta a notícia, pá, demitido. Ele apela, mas depois ele... Mas depois... Ele assopra. Isso, ele morde... Porque ele já viralizou, já viralizou. Isso. Já conseguiu os cliques mas que ele ele viraliza queria. também o outro lado. E o Léo Dias é bacana que ele só dá luz para quem ele gosta. Se você não fede e não cheira, sua demissão não vai estar ninguém. Quantos foram demitidos e admitidos, e contrato e distrato? Quantas pessoas aconteceu isso durante tantos programas? Só no Link Podcast, eu te falo já do Zucatelli. Sabia que ele foi apresentador? Foi. Você sabia, né? Sabia. E sabia que foi rápido também, né? Sim, foi a passagem. Alguém falou que ele foi demitido? Não. Até porque não demitem, né? A Record não é uma ignorante de demitir as pessoas. Eles entram em comum acordo. Entendeu? Sim. Entrar em comum acordo, você não sai, por exemplo, zangado com a emissora, porque você sabe que você vai ter futuro. O Zucatelli encerrou com o Link e começou na TV. Pode ser um futuro, entendeu? Pode ser o futuro de entendeu? Débora. Entendi. Deixa abaixo, que os olhos gordos aí só prejudicam. Sempre deixa abaixo. As coisas, os projetos da gente, a gente tem que deixar em plano baixo. Claro, Porque claro. essas pessoas especulam o mínimo do mínimo para fazer um alvoroço, você imagina com uma coisa grande que vai chegar. Boa. Pois é. Entendeu? Agora, por exemplo, Débora, eu vou perguntar porque está no seu comunicado, que aliás foi um comunicado claríssimo. Quem tinha alguma dúvida deixou de ter no seu comunicado. No seu comunicado você fala que foi em comum acordo porque existia uma divergência de modelo de trabalho entre você e o produtor. Tinha mesmo. O Marcelo Avestruz. Ele mesmo. Eu queria saber como é o seu modelo de trabalho e qual era o modelo que queriam que você fizesse no Link Podcast e que causou essa divergência. Não queriam, na verdade, uma pessoa queria. Que era o Marcelo Avestruz. Então, não tem o plural. É ele, é o singular. Só é o Marcelo era ele Avestruz. mesmo. Então, o meu embate nunca foi com ninguém. Pelo contrário, a equipe é muito querida comigo. Eu tenho amizade com todos do Link Podcast. Todos gostavam de mim. Eu era tipo de funcionária que eu levava bolo para todo mundo. Eu sentava na roda. Eu sou de falar, vocês viram, eu sou super enérgica. Então, eu chego conversando. Eu sou simpática. Isso é da minha natureza, da minha família. Minha família é assim, eu sou assim. Então, eu tinha essa mania de chegar no trabalho, conversar com todo mundo, levar bolo para um, agrado para o outro, comprar as joias da menina que vendia, tudo comprava Falou dela. até que emagreceu, porque se entrega. Emagreci, Falou? exatamente. Emagreci porque eu era elétrica. Eu queria pegar, eu pegava o convidado na porta da Record. Eu levava para maquiagem da Record. Os maquiadores me adoram. O André, o Alex, um beijo para todos eles. Então eu ia, ficava com a pessoa maquiando, eu ficava olhando para ela, fazendo os bastidores, cuidando, passava lá no Faro, dava um alô para Rita, para as meninas do Faro. Todo dia, de segunda a sexta, né? Todo dia, de segunda a sexta, eu fazia essa rotina. Eu entrava meio-dia, saía quase 9 da noite. E filmado, com horário, mostrando os bastidores. Sempre eu era vizinha do Domingo Espetacular. Então, eu sempre passava no Domingo Espetacular, falava com os jornalistas, eles tinham ideia de fazer uma filmagem comigo. Então, era uma rotina muito bacana. Então, quando a gente dá esse ponto final no Link, acontece um estranhamento. As pessoas falam, poxa, estava tão bem, estava no auge. E é por isso que repercute tanto.